Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Estamos iniciando mais um diálogo. Hoje a gente vai tratar sobre esse mundo de educação, pais e filhos, essa coisa que eu acho um pouco meia perdida, ou degringolada, ou desengonçada hoje nessas relações. E a gente convidou o professor Luiz Cláudio Binato, que é mestre em administração, especialista em medicina comportamental, psicólogo em formação e business and mind mentor. Luiz, esse desencontro, vamos chamar de desencontro que está acontecendo nesse mundo, principalmente nessa parte de relacionamento e comunicação. O que está rolando, hein? Conta para mim. Vamos lá, Edmo. Primeiro, prazer estar com você, prazer estar com os amigos aí do programa também. Vai ser um prazer estar com todos aí que têm interesse nesse tema, que é um tema de extrema importância, e eu vou só criar um contexto para a gente aportar esse tema, porque é importante entender isso, né? O mundo está tão corrido e as pessoas estão passando tanto quanto batidas aí por essas questões. Mas o fato é que a gente vem vivendo um mundo em transformações desde o início dele, né? Só que a velocidade dessas transformações nos últimos 20, 30, 40 anos tem sido brutal. Ou seja, entre uma mudança e outra, antigamente levavam-se séculos, né? Hoje, entre uma mudança e outra, elas acontecem num piscar de olhos, né? Quando a gente acompanha, por exemplo, quanto tempo uma rede social levou para atingir 100 milhões de usuários, você vai lá no Orkut, demorou um tempo, Facebook um tempo menor, Instagram menor ainda, e o ChatGPT agora muito menor. Então, o problema não são as mudanças, elas sempre estiveram presentes na nossa história. O problema é a velocidade com que elas estão acontecendo e a necessidade que as pessoas têm de se atualizar num mundo que muda com muita frequência, né? Só para dar uma metáfora para o pessoal entender, antigamente a gente percorria pelas ruas aí de São Paulo, Ribeirão Preto, nas cidades e tal, usando um negócio chamado Guia 4 Rodas. E ele era útil, porque ele nos ajudava a andar pelos caminhos daquele mundo que era meio que imutável. Só que aí começamos a crescer, começamos a ter uma população maior, começamos a ter mais pessoas vivendo nas cidades, obras têm que acontecer, então as ruas vão mudando com muita frequência. Aí o Guia 4 Rodas fica obsoleto, surge o GPS. E com o tempo o GPS vai funcionando bem, a cada 2, 3 meses você atualiza. O problema é que a velocidade da mudança é tão grande que precisou criar um negócio chamado Waze, que meio que atualiza na velocidade com que as coisas acontecem. Quase em tempo real. Quase em tempo real. E assim é com a mentalidade, com a forma de pensar das pessoas no mundo como a gente está vivendo. Então, quando a gente fala de educação, por exemplo, né, quando a gente fala da formação de novos seres humanos, e se a gente pensar no planeta Terra como uma grande organização, e que todos os anos nascem milhões de pessoas e essas pessoas estão sendo recrutadas para entrar no planeta, as pessoas que vão treinar essas pessoas na sua trajetória, que são, em primeira instância, os pais, estão sofrendo. Porque os meninos, as meninas já estão vindo com uma velocidade de coisas na vida, fora que os pais têm que viver lá as suas dinâmicas diárias de trabalho, de obrigações e coisas desse tipo, que as pessoas acabam não se preparando muito para educar outras pessoas. Até porque, enquanto eu educo meu filho, eu não paro de me educar. Porque o mundo está mudando, eu continuo tendo que me educar para viver nesse mundo que está em constante transformação. Isso porque nós estamos falando, Binato, nós estamos falando de mudanças. Nós não estamos ainda tratando de mudanças para o bem ou para o não bem, para não falar para o mal, né?
Nós Perfeito. estamos falando apenas de mudanças. Porque nós, seres humanos, eu vou me incluir nisso aí, nós temos resistência às mudanças desde sempre. Inclusive, o cara para casar, ele vira e fala, poxa, mas cadê minha liberdade? Será que eu vou perder minha liberdade? O cara para mudar de casa, olha, mesmo que a casa seja para pior, pô, mas tem o meu vizinho, nós ficamos tão amigos, a gente joga truco, tomamos vinho e tal. Quer dizer, nós temos resistência às mudanças, por si só. Eu entendo esse ponto e concordo com ele, embora, se nós olharmos assim a dinâmica do mundo, é um mundo muito mudado, né? Então, eu veria da seguinte forma: existe um grupo que promove as mudanças. Existe um grupo que promove as mudanças. Na minha casa pode ser eu, na sua casa pode ser você, na minha escola pode ser um professor, na minha igreja pode ser um pastor, um padre, um reverendo, seja quem for, mas tem alguém dando start da mudança. Aí tem aquele grupão de pessoas que se dividem em 3 grandes grupos. Um primeiro grupo que é um pouco menor, que é o grupo que adere à mudança na primeira hora. E um outro grupo que é menor também, que não vai aderir àquela mudança de jeito nenhum. Essas pessoas vão sofrer muito. E tem uma galera no meio aí, que é maior volume, que vai esperar ver o que vai acontecer. Então, quer dizer, as pessoas, o ser humano, ele tem mais resistência a ser mudado do que a própria mudança. Porque a gente vai acompanhando as mudanças de uma maneira ou de outra. O que a gente não gosta... Deixa eu ver se eu entendi. O ser humano, ele espera a mudança do que promove. É mais esperar do que promover a mudança. A maior parte, sim. Uma pequena parte promove a mudança. Entende? Então, veja, quando a gente conversa, quando a gente tem essa conversa no âmbito do indivíduo, a única pessoa que eu preciso realmente fazer transformações consistentes e profundas, né, ao longo do tempo, sou eu. Eu não tenho que me preocupar com vou mudar o mundo. Tem muita gente preocupada em mudar o mundo. Agora, ele não quer mudar ele próprio, ele quer mudar o mundo, mas não quer mudar. Ele quer que o funcionário dele seja de alta performance, mas ele não quer ser de alta performance. Ele quer que o filho dele seja a pessoa mais perfeita do mundo, mas ele não quer ser o pai ou a mãe mais perfeita do mundo. Então, esse é um fenômeno que acontece. As pessoas gostam da mudança no outro, mas em si mesmo ela não gosta muito. Eu até entendo, Binato, porque eu acho assim, a pessoa para mudar, ela quer mudar com certeza, ela quer mudar no azul, ela não quer correr riscos. Ela não quer correr riscos. Mas não dá para prever, a mudança não dá para se prever. Não dá, não dá. E aí, entrando na questão de pais e filhos, né, que eu acho que é um ponto bastante relevante do tema que você traz, é que, muitas vezes, os pais têm uma dinâmica de... um contexto, tá? Não quero usar isso para justificar nada, mas o pai ou a mãe trabalham o dia todo, estão fora o dia todo, se sentem meio que culpados pela ausência e acabam compensando os filhos com as facilidades da vida. Esse é um cenário. Só fazer uma observação. Eu acho que os pais nem percebem. Eu acho que os pais, para iniciar essa conversa, eu acho que os pais nem percebem que eles estão mudando de meses em meses, porque os filhos lá da escola, na rua, com os amiguinhos, nas tarefas, nas festinhas ou qualquer outro lugar, trazem essas mudanças para eles e eles têm que dançar música. Perfeito. Faz muito sentido, porque uma das coisas que pais e mães têm que fazer com seus filhos é investir tempo de convívio com eles. E aí é que vem o grande desafio, porque às vezes o filho gosta de um estilo musical que o pai ou a mãe não gostam. Mas aí é que vem o grande ponto, Edmo. Seres humanos adultos não fazem o que gostam, eles fazem o que precisa ser feito. Então, muitas vezes, o trabalho do pai ou da mãe é mergulhar no universo do filho para entender o que está acontecendo no universo desse filho, para então poder fazer um julgamento. Vou manter meu filho nesse universo e, portanto, vou entender o que está acontecendo e permanecer com ele, ou vou proibir ele de fazer parte disso. Dependendo de onde o filho esteja se metendo,
Porque hoje as crianças estão tendo acesso, dado pelos pais, a uma série de influências que muitas vezes ela não tem discernimento para fazer as suas próprias escolhas. Ela vai na moda, ela vai na onda. E o papel dos pais, enquanto o filho for dependente ou codependente, em todas as instâncias, física, intelectual, emocional, espiritualmente, ele tem que cuidar e tem que determinar o que filho ou filha vão fazer. Você não pode deixar uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade determinar o que ela vai assistir num tablet. Quantas vezes eu via isso muito quando morei em Ribeirão Preto, vejo isso muito aqui em São Paulo, a criança está chorando, o pai e a mãe dão um tablet para a criança para ela parar de chorar. E achando que está fazendo bem. Se fosse só isso, vá lá. Começa, mas o problema é que começa por aí. McDonald's, e aí você olha esse fator como que chama? De excesso de peso que o mundo está vivendo nas crianças, bolacha hidrogenada, e é uma permissividade para ficar livre daquilo. Exato, mas começa com um pequeno. Começa com um brinquedo numa hora que não é para brincar, começa com um tablet na hora que não é para ter o tablet, começa com uma hora, com uma contrariedade que não é para contrariar e contrariar quando tem que contrariar. Né? Eu vejo hoje pais dizendo para mim o seguinte: meu Renato, eu acordei tarde hoje porque meu filho foi dormir muito tarde. Eu falei, como assim? Meu filho tem 5, 6 anos de idade, não queria dormir, eu fiquei brincando com ele. Eu falei, você está louco? Você está louco. Não é ele quem determina a hora que você vai dormir, é você que determina a hora que ele tem que dormir. Então, essa mudança está tão veloz e as pessoas... Eu estou generalizando, obviamente, porque não dá para particularizar, e as pessoas estão tão distraídas com essa mudança que os valores estão invertendo. Os filhos estão mandando nos pais. Antigamente, quando um professor disciplinava uma criança na escola, os pais agradeciam o professor. Hoje, um professor disciplina uma criança, os pais chamam o professor, para entender o que é isso. Quem é você para educar meu filho? E pais estão largando para a escola a educação dos filhos, mas quando são contrariados, puxam para si de volta, criando um triângulo perverso que é do herói, do vilão e da vítima. Eu tenho que chamar o intervalo rapidinho, eu vou chamar, mas eu quero voltar daí, tá? Tá bom, a gente volta. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, nós vamos continuar esse bate-papo muito gostoso. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade.
Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Astirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa e recebendo esse Luiz Cláudio Binato, um gênio, especialista em medicina comportamental. Você vê que é uma fala gostosa, suave, para você entender. E nós começamos a falar das mudanças dos seres humanos, das famílias, e agora nós estamos falando especificamente da educação dos filhos. E nós saímos do primeiro bloco falando sobre depositar. A criança, o filho, não é dinheiro que se deposita em banco. Perfeito. Depositar a educação do filho em responsabilidade de uma escola. Perfeito, perfeito. A metáfora e a analogia é muito boa, Edmo. Então, a gente estava conversando, né? Às vezes, né? E de novo, né? Quero deixar bem claro, nós estamos aqui ilustrando um cenário e, portanto, usando do recurso da generalização, e, obviamente, uma generalização nunca é perfeita, porque tem pessoas que são exceções. Mas, de maneira geral, o que está acontecendo hoje? As pessoas pegam seus filhos e depositam, para usar a tua linguagem, a tua metáfora, na escola, e delargando para a escola a obrigação que é dos pais de educar os filhos. A escola é um instrumento para isso. E quando eu coloco o meu filho na escola, eu delego para a escola o papel de educador. E eu estava comentando... Não confundindo, e é muito importante isso, educação com escolarização. Perfeito. Não pode ter essa confusão. São coisas diferentes, porque a educação tem um contexto um pouco mais ampliado, e não tem jeito. Crianças muito pequenas, muito jovens, e as crianças estão entrando na escola cada vez mais cedo, não dá para a escola só escolarizar e não educar. Com o tempo, as crianças vão se tornando pré-adolescentes, depois adolescentes, pré-adultos, depois adultos, aí sim, vai escolarizando mais e educando menos, porque as pessoas já vão ganhando aquela condição de dependente, codependente, independente e interdependente. Então, adultos têm que se autoeducar, têm que conectar com outras pessoas para continuar o seu processo de educação e buscar a sua própria escolarização ad eternum. E se ele quiser entender o filho, se ele quiser entender o que está acontecendo com o filho, ele tem que mergulhar lá na escola, no que está acontecendo no dia a dia dele, para ele poder trazer para ele uma conversa com o filho, uma lição, para discutir um vídeo, ler um livro, qualquer coisa nesse sentido. Exatamente isso, Edmo. Eu tenho a chance de fazer trabalhos com muitos executivos, né? Em São Paulo, principalmente, que é onde eu moro, mas Brasil todo. E uma vez, vivendo uma experiência como essa, um executivo chegou para mim e falou assim: Binato, o meu filho tem muita dificuldade de se concentrar no estudo, o meu filho tem muita dificuldade de fazer as coisas, o meu filho. Eu falei, pô, tá, mas e você? Qual que é o seu papel nisso aí? Ele falou, como assim? Você está me falando do teu filho, só que eu não tenho o teu filho aqui comigo para trabalhar com ele, eu tenho você para trabalhar com você. Vou te fazer uma pergunta. Qual é a coisa que seu filho mais gosta de fazer? Aí ele falou, meu filho adora jogar videogame. Aí eu perguntei, quantas vezes você já jogou videogame com seu filho? Nenhuma, Binato. Eu falei, cara, então você não conhece o teu filho, porque você não mergulha no universo dele. Você está criando o teu filho hoje, o teu filho anda na era do Waze, você está criando o teu filho com um guia 4 rodas na mão. Você está completamente obsoleto. Você vai ter que jogar esse guia 4 rodas fora, porque você me fala o seguinte, quando eu tinha a idade dele, eu chegava da escola e estudava. Só que quando você tinha a idade dele, não tinha tablet, não tinha internet, não tinha videogame, não tinha esse monte de coisas que o mundo hoje tem. Aí ele entendeu o lance, entende? Então é bem isso que você falou. Os pais precisam assumir a responsabilidade pela educação dos filhos, usando, de maneira apropriada, obviamente, a escola como instrumento para isso. E conversar com professores, participar da reunião de pais. Eu vivia dentro da escola das minhas filhas, aprendendo como é que eles estavam educando as minhas filhas, escolarizando minhas filhas. Participava de reuniões, eu fazia palestras para professores lá, por minha conta e risco,
convidava o pessoal para conversar sobre desenvolvimento humano, sobre autoconhecimento, sobre liderança de pessoas, né? Então, tinha uma participação muito ativa lá dentro. E quantas vezes combinamos de fazer reuniões com os pais que aparecia 1 ou 2 pais? Onde um pai iria fazer uma palestra para os pais, entende isso? Então, assim, as pessoas não têm... as pessoas não podem transferir a responsabilidade para a escola com o risco de criar aquele triângulo que eu comecei a comentar com a gente aqui na nossa conversa no intervalo. O triângulo do herói, do vilão e da vítima. O meu filho é a vítima, a professora ou a escola é o vilão, e eu, pai ou mãe, vou fazer o papel do herói para salvar meu filho. Isso é muito perverso. Essa é a pior coisa que uma relação pode proporcionar pessoas entrarem nesse papel. E aí, quem está nos assistindo vai fazer aquela famosa pergunta, aquela colocação quase que generalizada. Eu não tenho tempo para ir na escola, eu trabalho, minha mulher trabalha, ou meu marido trabalha, e nós não temos tempo, nós não podemos acompanhar. Fim de semana eu quero jogar meu futebol, não dá para ficar no videogame com ele, como você estava dizendo. É a famosa resposta pronta. Isso. Então, aí tem que vir alguém para falar para ele o seguinte: olha, se você não tem tempo para estar com o seu filho, você não deveria ter tido esse filho. Mas já que você já teve, comece a colocar prioridades na sua vida, porque tempo não é uma questão de tempo é uma questão de prioridade. Então, se a pessoa não tem tempo para fazer o que é prioritário, onde ele está colocando o tempo dele? E, normalmente, aí sim, aí eu posso até generalizar, normalmente as pessoas colocam tempo naquilo que as faz fugir da dor. Num lazer, numa indulgência, num anestésico que livre ela de encarar as dinâmicas do mundo, quando, na verdade, seres humanos adultos, de novo, têm que encarar e enfrentar a sua própria realidade, que muitas vezes é fruto da sua própria escolha nos momentos cruciais da vida. Ninguém casa por obrigação mais, a gente casa porque escolhe casar. Ninguém tem filhos por obrigação, a gente sabe os riscos que a gente corre quando vai praticar um ato sexual, seja o que for. Então, as pessoas precisam começar a assumir essa responsabilidade. Então, quando pessoas falam para mim, Binato, eu não tenho tempo para estar com meu filho. Eu falei, cara, então a gente tem que rever a sua vida. Porque o seu filho deveria ser uma das suas principais prioridades. Claro. Mas hoje eu trabalho muito para botar comida em casa. Mas isso não é prioridade, isso é obrigação sua. Isso não pode ser um item da tua agenda de tarefas a serem feitas. Isso é uma obrigação sua. Até o momento que ele possa crescer e andar sozinho. Você sabe que eu vejo alguns pais hoje, interessante, né? Nós temos uma rua hoje cheia de perigos, né? Não só para a educação, como também para a segurança e formação dos filhos, né? Imagina, para a gente é perigoso, a rua é perigosa, imagina para uma criança, né? Sim. E eu vejo alguns pais com a iniciativa dizer o seguinte: meu filho, traz lá os seus colegas da escola, vamos fazer um churrasco aqui em casa. E aí o pai vai saber com quem que o filho está andando, quem são os amiguinhos dele, exatamente isso. Exatamente. Fantástico essa participação. Total, isso faz total sentido e esse é um dos aspectos positivos da mudança que a gente está vivendo, né? Dado que estamos vivendo em sociedades com risco um pouco maior e aí o crescimento dos condomínios se dá por conta de N motivos aí e tal, vamos reunir a turma para perto de casa, né? Durante muitos anos, minhas filhas voltaram a morar comigo agora em 2020, né? Mas ficamos um tempo sem morar juntos por conta de uma separação. Mas mesmo assim, eu sempre tive muito presente delas, a mãe sempre teve muito presente delas, e na época da pandemia, a gente reunia as pessoas aqui em casa, e sempre foi assim, mesmo antes da pandemia, depois da pandemia. Ou seja, pais e filhos podem, ao longo do tempo, ir transformando a relação de pai e filho exclusivamente para amigos, num certo limite. Porque pai sempre é pai, mãe sempre é mãe, filho sempre é filho. Mas tem situações que a gente pode construir um ambiente de amizade onde você conhece os amigos do teu filho, as amigas da tua filha, os parceiros, né? Namorado, namorada, né? E para isso a pessoa tem que atualizar o seu software no sentido de entender que os hábitos de hoje são diferentes dos hábitos do passado, né? Antigamente era impensável, por exemplo, eu levar minha namorada para dormir na minha casa, no meu quarto, com a minha mãe e meu pai lá. Hoje em dia,
essas coisas já são mais flexíveis, desde que haja, obviamente, uma responsabilidade, que se haja uma conversa sobre isso. Edmo, quantos pais ou mães têm dificuldade de conversar sobre sexo com seus filhos? Sabe? E isso é muito ruim, porque se os filhos não aprenderem isso com seus pais, com quem que eles vão aprender? E de que forma que eles vão aprender? Sem dúvida. Entende? Então, algo que deveria ser realmente uma coisa saudável, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do sentimento, do ponto de vista da criação de uma família, passa a ser uma coisa execrada pelo próprio exemplo dos pais. Não posso falar sobre isso com a minha filha. Eu tenho amigos que não falam sobre isso com as suas filhas, porque tem uma mentalidade machista e retrógrada, que ele não, isso é problema da mãe, a mãe que conversa com eu. Eu falei, bicho, você está completamente equivocado, velho. Essa pessoa é do Talibã, não? Olha, não é, mas, né, dentro dessa questão... Poderia, né? Poderia, porque é de uma mentalidade completamente equivocada, entende? Ô Luiz, Binato, eu vou te dizer o seguinte, olha, nós estamos chegando no final do programa, o papo é muito bom, o papo é muito agradável. Eu prometo para o meu telespectador que eu quero voltar, se você puder ter essa gentileza conosco novamente. Nossa, vai ser um prazer. Para continuar, porque é uma coisa que a gente tem que promover, tem que levar, tem que trazer para o nosso telespectador, porque é fundamental uma boa convivência, um bom desenvolvimento, não só pessoal, como também das crianças e filhos, para que possa ter uma vida com mais coesão e harmonia. Exato. Luiz Cláudio Binato, especialista em medicina comportamental, psicólogo, muito obrigado por ter nos ajudado e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado, prazer estar com você aí, prazer estar com a turma toda e estou à disposição. Sempre que você quiser ou desejar ou precisar, conte comigo. Pessoal, semana que vem estaremos de volta. Até já. Um abraço. Até mais. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera cresce.